Eu estou vendo um vídeo aqui na internet de um sujeito chamado Daniel Gontijo. O canal dele é interessante, ele tem alguns vídeos sobre neurociência, sobre psicologia, e estava fazendo comentários. O vídeo que eu vi, mas tem umas coisas estranhas, né? No vídeo que eu vi hoje, ele estava fazendo comentário sobre um livro chamado O Livro dos Milagres, do Carlos Orsi. Carlos Orsi escreveu esse livro aqui, o Livro dos Milagres. Essa edição que eu tenho é uma edição antiga. A edição mais nova deve estar atualizada, com um capítulo a mais, não sei bem. E esse Daniel Gontijo, de vez em quando, lê alguns trechos do livro e faz comentários. Parece que ele está dando um curso a esse respeito, tendo como explicação dos milagres esse livro. Mas o engraçado é que ele se considera assim um sujeito defensor da ciência, um cético defensor da ciência, que quer propagar o pensamento científico. E como que ele faz isso? Falando de um assunto do qual ele não entende absolutamente nada, o Daniel Gontijo. Ele não entende nada do assunto. Isso aí é ciência, gente. Ciência, ele é um livro dessa finurinha aqui. Quantas páginas tem esse livro aqui? 140. Li um livro de 142 páginas sobre milagres, e isso é suficiente para falar do assunto. É isso que é ciência, é isso que a ciência ensina, né? Leia um livro de 142 páginas e propague o conhecimento científico. Não é bem assim, não. Uma pessoa que começou a estudar os milagres foi o padre Quevedo. Olha só, olha a diferença. O padre Quevedo queria compreender bem os milagres. E o que ele fez? Ele começou a coletar relatos de milagres, coletar material empírico a respeito do assunto. Tanto os relatos como testemunhos, se tivesse algum material, fotografia ou exame, ele foi montando um acervo, um arquivo só sobre milagres. Mas, ao mesmo tempo, o padre Quevedo sabia que o ser humano é muito complexo. Então, ele foi estudar psicologia. Ele já era formado em filosofia e teologia, mas foi estudar psicologia para compreender o ser humano. Estudou psicopatologia. Ele é formado em psicologia, tem pós-graduação em psicopatologia, se não me engano. Ele se tornou como que é o nome daquilo? Um mágico. Ele aprendeu a fazer mágica, ele era capaz de fazer um show de mágica, ele compreendia os truques. E ele aprendeu a ser mágico para quê? Para estudar parapsicologia. E começou a estudar parapsicologia. Se tornou doutor em psicologia, se não me engano. Fazia truques interessantíssimos. Uma vez eu vi ele fazer uma mulher levitar. Não sei como que é o truque, ele não revelava, mas é bem interessante, né? Foi bem interessante ver aquilo de perto. E, bem, não sei como que ele fez aquilo, mas ele garante que é um truque. Enganar essas pessoas que sabem mexer com mágica, elas enganam o ser humano mesmo. Não adianta o ser humano ir lá igual um besta achando assim, não, eu não vou ser enganado, eu vou descobrir. Não descobre nada. Ele é enganado e nem se discute isso. E ele foi estudar parapsicologia para não confundir milagres com fenômenos parapsíquicos ou
o que se chama na psicologia de experiências anômalas, e não confundir milagre com algum tipo de patologia. Então ele fez todo esse estudo durante anos e publicou uma penca de livros a respeito desse assunto. Tem um livro sobre introdução à parapsicologia, o livro dele sobre parapsicologia propriamente dito, acho que são 3 volumes, 2 volumes sobre o efeito da mente sobre a matéria física, são 3 volumes, né? Um volume da ação da mente humana em outra mente e mais 2 volumes, a ação da mente humana no mundo material. Agora, tudo registrado. Ele foi para os Estados Unidos, estudou psicoparapsicologia no laboratório, que ele chamava de microparapsicologia, e fazia uma série de críticas à metodologia empregada, apesar de sabia que era difícil trabalhar o assunto, porque aquilo acontece de forma espontânea, mas ele trabalhava mais com a chamada macroparapsicologia. Ele ia no lugar, tirava foto, investigava, colhia casos, depoimentos, desmascarava um monte de gente fazendo besteira, querendo enganar os outros. Agora, para que ele estudou isso tudo? Ele ficou a vida dele inteira estudando isso, para se preparar para estudar os milagres. Porque milagre não é para qualquer um, não. Milagre é uma coisa difícil de estudar. E saber o que é um milagre, saber recolher material empírico que demonstre os milagres, catalogar esse material, conseguir fazer uma análise, descartando possibilidade de fraude, possibilidade de algum fenômeno psicológico anômalo, e coisas do gênero. E ele se sentiu preparado, então, para começar a falar de milagre. Ele já estava idoso. O objetivo dele era escrever 5 livros sobre milagres, mas só conseguiu escrever 2. Depois disso, ele morreu. Um desses livros é esse aqui. Os Milagres e a Ciência, Padre Oscar Quevedo. Um livro interessante de 700 e poucas páginas. O outro é um pouco mais fino, tá distante aqui da minha mão, senão não está tão distante, senão esse outro aqui, ó, Milagres, a Ciência Confirma a Fé, de 500 páginas. Então, o autor escreveu 1.200 páginas. Ele queria publicar 5 volumes, mas não teve jeito, ele morreu antes. Agora, a leitura desses livros não são leituras agradáveis, porque o Padre Quevedo não sabe escrever, né, coitado? Ele é espanhol, sabe escrever em português, mas não sabe escrever de uma forma organizada. Ele tem as fichas do seu arquivo e ele vai copiando aquelas fichas e fazendo comentários. Então fica um livro todo picotado, não é um livro em que o assunto é desenvolvido com princípio, meio e fim. Então é uma leitura um pouco desagradável, mas é simples de entender o que ele está dizendo. É uma leitura um pouco desconjuntada, mas passou a vida inteira para falar desse assunto. Isso é ciência. Isso é ciência. O sujeito fica a vida inteira colhendo material empírico sobre o assunto. Ele fica a vida inteira estudando aquilo que ele precisa estudar para entender melhor o assunto.
e depois ele tem material suficiente para embasar o que ele está dizendo, né? Para dar embasamento ao que ele está falando. Isso aí é ciência. Agora, levantar especulações a respeito do assunto em 140 páginas e depois dar curso sobre isso sem saber do que se trata, isso aí não é ciência, não. Isso aí é outra coisa. Isso é ejaculação precoce. Mas o livro do Carlos Orsi, ele é um livro bem escrito. Ele coloca todas as fontes, ele cita todas as fontes, mas ele dedica algumas poucas páginas a vários milagres, né? E falta muita coisa, né? Eu creio que é mais uma tentativa de tentar dar uma explicação naturalista para os milagres, mas é uma tentativa que fracassa, né? Porque se a pessoa quer estudar um milagre, em primeiro lugar, vai ter que localizar o milagre e vai ter que pegar o material empírico para poder estudá-lo. Não se estuda esse assunto, se for para falar de ciência, não se estuda esse assunto na base do eu acho que é assim, pode ser assado. E nesse vídeo do Daniel Gontijo, ele comete esse erro, né? Ele define, no meio do livro, ele define milagres de uma forma diferente, esquisita. Nesse vídeo ele vai falar do Padre Pio, dos estigmas do Padre Pio, mas ele mostra um desconhecimento do assunto. Por exemplo, ele tem um certo documento da igreja que fala dos estigmas do Padre Pio, e ele fala assim, a igreja emitiu um santo ofício contra tal assunto. Ele não sabe nem que santo ofício é o nome da Inquisição, né? Não é que a igreja emitiu um santo ofício, é que o santo ofício investigou o assunto. Depois ele diz que o sujeito não foi santificado pelos... Primeiro ele fala assim, quem quer se tornar santo é bom ter um estigma, porque 1 a cada 20 estigmatizados são considerados santos. E depois ele chega e fala do Padre Pio, que os fenômenos que aconteceram com o Padre Pio, os estigmas, que ele não foi canonizado por isso, mas foi canonizado por um outro motivo, por 2 milagres que aconteceram depois que ele morreu. Isso aí é o beabá da coisa, gente. O sujeito pode passar a vida inteira fazendo milagre, que isso não quer dizer que ele é santo, não. Pode ser que no último segundo da vida dele ele renegue Jesus Cristo e vai para o inferno. Então, para saber se um sujeito é santo ou não, é só depois que ele morre. Só os milagres que acontecem depois, por intercessão dele. Intercessão aqui é uma palavra não está tão certa, se não deixa essa palavra entre aspas, né? Na verdade, é uma espécie de carimbo de Deus, falando esse sujeito aí é um servo digno. Então, só o que conta é só o que aconteceu depois da morte do sujeito. O que aconteceu antes não conta. Ele não sabia disso, né? Então, fico me perguntando assim, que
Está querendo divulgar a ciência como? Bem, depois eu vou ler os capítulos desse livro. Acho que eu vou comentar capítulo por capítulo. Fica mais fácil.